E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, é com muita alegria no coração que retornamos aqui a fim de darmos continuidade ao estudo da vida no mundo espiritual, através da obra Nosso Lar, que foi ditada pelo espírito André Luiz e psicografada pelo médium missionário da caridade, da mediunidade, Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Continuando o nosso estudo no capítulo 20 de Nosso Lar, intitulado... 21, desculpe. Continuando a palestra. É porque a palestra é grande. É verdade, a gente está alguns dias já nessa palestra, essa conversa instrutiva, com certeza. Essa conversa está rendendo. E, na realidade, se a gente lembrar a pergunta do Livro dos Espíritos, que fala sobre o que é o trabalho, toda ocupação útil. Então, como as informações que Dona Laura está dando para o André Luiz são pertinentes, verdadeiras, e com certeza vão servir muito para ele, para o futuro, então eles, na realidade, eles estão trabalhando, não é? Principalmente Dona Laura. No programa passado, nós vimos que a conversa estava sendo direcionada para a problemática da Dona Laura e do seu esposo. Quando eles chegaram em Nosso Lar, ela contou para ele o que a vida dela enquanto viúva, com mãe de 4 filhos, jovem, na Terra, foi muito difícil, mas isso a ajudou bastante, porque ela não permaneceu desequilibrada no mundo espiritual. E ela contou que o marido, ao contrário, teve algumas dificuldades de aceitação da realidade, da desencarnação, talvez saudade, preocupação, porque a gente imagina uma pessoa sem uma base religiosa na sua vida, sem ter meditado muito na questão da vida após a morte, deixar na Terra uma esposa querida com 4 crianças pequenas, né? Numa época em que, infelizmente, não tinha-se o apoio governamental para as viúvas, não era tão bom quanto agora, né? Que a gente sabe que hoje em dia existe a pensão por viuvez. Então, ela conta isso para ele. Nós vimos isso nos programas passados, né? E aí ele ficou curioso sobre a questão das lembranças de outras vidas. E aí ele perguntou a Dona Laura por que ele não estava lembrando de outras existências, né? Lógico, ele só se lembrava da última, como todos nós, né? Então ele perguntou para ela se ela recordou o passado logo após que ela desencarnou, ou ela esperou o tempo. Há casos de exceção, né, Tereza? Só lembrando que espíritos muito atormentados, ao desencarnarem, ainda não se recordam momentaneamente nem da última, né? Tal a perturbação em que se encontram. Mas que depois de um tratamento, de uma recuperação do plano espiritual, começam a se lembrar. Os equívocos, tamanhos equívocos que cometeu e que ao lembrar ficariam mais perturbados ainda. Então, por caridade, eles não se lembram, muitas vezes. E há casos também relatados dos espíritos de que os espíritos apagam da memória a última encarnação da pessoa, para que ela não veja a aflição que a família se encontra e não fique perturbada. Também há casos assim. Há casos, né? Aqui no próprio Nosso Lar, a gente vai ver um caso desse depois, que o pai, ele sofre um tratamento magnético para poder esquecer o que passou na última encarnação dele, porque ele tinha uma boa conduta e ele não merecia ver
tudo que estava acontecendo. Ele não estava pronto ainda, né? Claro, mais tarde não tem como a pessoa não se lembrar. Mas naquele momento da desencarnação, esse período pós-desencarnação, ele não lembraria, não. Então, a gente vai começar a ler do 11º parágrafo do capítulo 21. Né? A dona Laura vai responder a pergunta que ele fez. A senhora recordou o passado logo após a sua vinda ou esperou o concurso do tempo? Esperei-o, replicou sorridente. Antes de tudo, é indispensável nos despojarmos das impressões físicas. As escamas da inferioridade são muito fortes. O que ela está querendo dizer com isso? Que a maioria de nós não consegue essa lembrança de uma hora para outra, porque a gente, quando chega no mundo espiritual, a gente tá cheio ainda dos nossos apegos da última encarnação, né? A gente vai ter plena consciência de quem a gente foi, a gente vai estar com saudade de quem ficou, tá querendo encontrar algumas pessoas que às vezes a gente não vai conseguir de uma hora para outra. Então, isso tudo é impedimento para que a pessoa consiga, logo após a desencarnação, ter uma memória maior de outras vidas. É isso que ela está dizendo para ele. Porque ela fala, as escamas da inferioridade são muito fortes. Então, muitos de nós vamos ficar inconformados, muitos de nós vamos ficar muito tristes, muitos de nós vamos ficar com raiva, não é? Muitos de nós vamos ficar com vingança, com desejo de vingança. E aí, então, mesmo é que não consegue lembrar. Aqueles de nós que ficarmos com muita raiva, com muita mágoa, a gente pode se tornar um obsessor, não é? Com ideias de vingança e de perseguição. Se o perdão não nos acompanhar junto, né, na nossa desencarnação, alguma coisa que a gente não entenda bem por que aconteceu, mas que está na lei de Deus ter acontecido, se a gente não perdoar, a gente pode se tornar um obsessor, aí mesmo que não vai lembrar de nada. Aí é que piora. E interessante, né, Tereza, ela fala aqui, a resposta dela inicial, porque aqui, gente, ela vai falar basicamente do porquê que o espírito não lembra. Não, quer dizer, nós vamos ver aqui que nem todos, a grande maioria, não lembra das existências passadas. Não estamos falando da última. André Luiz não questionou isso. Ele questionou que das outras, eu não lembro, já que eu morri de novo. Mas a resposta dela, primeira, na sequência do que ela vai ensinar para nós, ela já diz, esperei. Então, o esperar aqui está embutido a palavra obedecer, né? Ser obediente, ser resignado, que é um aprendizado para nós, que daqui a pouco nós vamos desencarnar novamente, e aí dessa vez vamos ver se nós conseguimos ficar um pouco mais resignados e obedientes, e esperar também. Mas ela não esperou, foi uma espera ativa. A dona Laura trabalha muito na colônia, nas câmaras de retificação, em outros lugares. Ela já explicou e nós vamos ver adiante mais detalhes sobre o trabalho dela. Então ela esperou no serviço ativo, né? Não é esperar e sentar na poltrona e ficar, não é assim. Então já é o primeiro ensinamento para nós. O esperar ao desencarnar são ensinamentos que as obras espíritas, né? E a mensagem espírita vem nos trazer para nós vivenciarmos, começarmos a vivenciar isso como uma espécie de treinamento para a nossa desencarnação. É a obediência, né, a Deus, é o esperar ativamente o que vai acontecer. É preciso grande equilíbrio para podermos recordar edificando, porque senão a gente sabe que a lei que existe é a lei do progresso. Se a gente hoje comete tantos erros, imagine os do passado. Porque a gente não era melhor e piorou. A gente era pior e está melhorando, ao contrário. Então, quer dizer, você vai recordar de coisas muito tristes e tem que ter equilíbrio para não começar a se sentir vítima, se sentir depreciado, ficar
angustiado, ficar com um sentimento de culpa muito grande que paralise. Aí ela diz que não, que é preciso um grande equilíbrio para podermos recordar edificando. Então vai ver certas coisas, não muito agradáveis, mas tem que continuar. A exemplo de Paulo de Tarso, ele fez isso na própria encarnação. Ele conseguiu se equilibrar com a recordação de todos os crimes diretos e indiretos que ele cometeu, porque teve crimes, no livro Paulo Estevão fala, o Emmanuel coloca, que algumas pessoas se aproveitaram da primeira ordem dele de perseguição aos cristãos, perseguição, para também ter a perseguição particular, mas isso vai na conta dele, porque foi um crime indireto. Então, ele, apesar de saber, claro, ele estava na própria encarnação, ele não desencarnou. Mesmo ele tendo todas aquelas lembranças, ele continuou edificando, é o que ela está dizendo aqui. Ele continuou no trabalho, e como dizem os espíritos, sem Paulo de Tarso, talvez o cristianismo teria se tornado apenas uma seita religiosa daquela época, como outras tantas que existiram então. E ele, então, é um grande exemplo para todos nós. Recordou de tudo que fez de errado, mas não se paralisou. E ela continuou. Diz aqui, né, Teresa, é preciso grande equilíbrio para recordar. Se é preciso grande equilíbrio e ela esperou, é porque ela não estava equilibrada. Ela já falou isso anteriormente, né? Ela falou que a existência, anteriormente, ela, nesse mesmo diálogo com André Luiz, ela diz que a existência laboriosa a livrou das angústias do umbral. Aliviou ela. Então, livrou e aliviou. Então, é o serviço. E como a Teresa colocou, a situação de Paulo, o que Paulo fez, o que Saulo fez, e depois Paulo consertou, vamos dizer assim, né? Mudou de nome. Ele consertou, mudou de conduta, né? Passou realmente a seguir Jesus. Sem ele não teríamos cristianismo no Ocidente, ficaria reservado a um burro de Israel, mas com a sua coragem e determinação, nós temos aí, graças a Deus, a mensagem de Jesus, é o vaso escolhido. Então, se Paulo pudesse, e talvez tenha lembrado que o livro não tem tantos detalhes nesse sentido, de outras existências dele, ele não se perturbaria, porque o sofrimento resignado o fez se tornar uma pessoa equilibrada no final da existência já. Até o ponto que ele sinceramente fala que já não era ele que vivia, mas é Cristo que vivia nele. Ele já não sabia quem era ele, quem era Cristo, quem era Gesiel, quem era Jesus. Então, tal a intimidade já na questão do comportamento, não é? Então é isso que ela está dizendo, é preciso grande equilíbrio. Na pergunta, Teresa, de número 394 do Livro dos Espíritos, é uma pergunta muito longa, pergunta 394. É do capítulo da volta do espírito à vida corporal. Mas aí Kardec faz uma pergunta com relação aos mundos mais elevados do que a Terra, sobre lembranças de outras vidas. A pergunta é muito longa, não cabe aqui nós fazermos ela toda, mas o que nos interessa está na resposta, em que os espíritos dizem a ele que há mundos entre os do que falas, cujos habitantes guardam lembranças claras e exatas de suas existências passadas. Esses mundos que ele está dizendo, que os espíritos estão dizendo de que Kardec fala de mundos mais elevados. Se o mundo é mais elevado do que a Terra, nós somos ainda expiações e provas, são mundos já regenerados, espíritos mais equilibrados. Aí sim, eles têm a existência clara e exata de existências passadas, a lembrança, né? O que os espíritos estão dizendo. Exatamente o que a dona Laura está explicando a ele aqui. Mas tem que ter o equilíbrio. E num mundo superior ao nosso, onde nós vamos habitar um dia, com certeza, porque a lei é de progresso, é lei, quer a nossa preguiça, queira ou não, mas é lei. E nós vamos viver uma situação dessa, em que nós vamos poder lembrar de existências passadas com equilíbrio, naturalmente, porque nós vamos ter a consciência tranquila, porque nós já estaremos quitados com a lei em determinadas situações que nós vivemos no passado.
Bom, continuando. Quem lembra o crime, agora ela vai explicar o porquê que a gente fica desequilibrado ainda. Quem lembra o crime cometido costuma considerar-se o mais desventurado do universo. E quem recorda o crime que foi vítima, considera em conta de infeliz do mesmo modo. Então, aí ela está dando um exemplo para ele. Que por isso que nem todos nós conseguimos nos lembrar, e muitas das vezes não é permitido por Deus, porque se a gente lembrasse que foi o algoz de alguém, a gente ia achar que era o pior espírito do universo. E se a gente fosse vítima de algum crime, a gente ia se achar, né, o mais triste, a maior vítima do universo. Então, como ainda a gente não tem esse equilíbrio, porque a gente, se a gente pensar bem no nosso dia a dia, a gente fica chateado ainda porque foi vítima de uma injustiça, de uma traição. A gente ainda não tem o equilíbrio para raciocinar que tudo nos acontece com a permissão de Deus. Pode ser que o que a gente esteja recebendo nessa encarnação não seja consequência dos nossos atos de hoje, mas são consequências dos atos de ontem, não é? Eu ontem estava relendo o livro Memórias de um Suicida e conta-se a história de um abrigado do Instituto Correcional Maria de Nazaré. O nome dele é Amadeu Ferrari. E ele se mata porque ele teve um câncer na língua e na garganta, e ele era pobre, e ele era bancário, e ele queria desposar uma moça que era rica, e ele precisava, né, de dinheiro para isso, para casar com essa moça. E aí ele comete um crime, ele rouba o banco, né, em que ele trabalhava, e aí ele fica desesperado e se mata. E a conversa dele, no primeiro momento, é por que ele tinha que passar por essa situação, por essa injustiça. Aos olhos dele, ele, desde que nasceu, ele era uma pessoa íntegra. Ele era uma pessoa que trabalhava, não é? Ele era uma pessoa honesta até então, até o dia do roubo, nesse sentido. Ele cumpria os seus deveres, né, enquanto cidadão. E aí é mostrado a ele, na realidade, o porquê disso. Então, ele conseguiu ver que ele, no ano de 1800, eu acho que 30 ou 40, ele era o mercador de escravos de Angola. E ele maltratava todo mundo, e ele separava pai de mãe, mãe de filho, aquela confusão toda, infelizmente, os mercadores de escravos faziam. Ele era português e ele fazia, né, esse comércio, e ele enriqueceu muito, mas enriqueceu em cima da dor das pessoas. E ele, quando descobre que um negro lá da fazenda dele vai reclamar com ele sobre um problema lá da fazenda, ou eu acho que ele... lembro, eu lembro o que acontece. Isso, ele abusou de uma negra, e essa negra ficou tão desesperada, essa escrava, e ela se mata também. E o pai vai perguntar a ele o porquê que ele fez isso com ela, e ele queima a língua desse homem, e esse homem morre. E aí, não é, ele começa a entender que tudo que ele estava passando era consequência de todos os atos criminosos que ele cometeu. Então, lendo isso, a gente tem que começar a se compenetrar que nada que acontece na nossa vida é por acaso. O acaso não existe na lei de Deus. Então, quando algo acontecer conosco, que a gente não entenda o porquê nessa encarnação, se a gente não fez nada para receber aquilo, mas todas as existências são solidárias, como diz lá Kardec no livro Céu e Inferno.
todas são solidárias. O que quer dizer? Uma encarnação está atrelada a outra, que está atrelada a outra, que está atrelada a outra, que está atrelada a outra. Todas são solidárias. Então, por isso é que quando a gente chega no mundo espiritual, a gente não vai ter o equilíbrio de recordar, porque a gente não, durante, né, a encarnação, a gente não conseguiu ter esse equilíbrio. Quando o sofrimento chegava, a gente não se conformava, então fica difícil. Por não ter um comportamento enquanto encarnado, a gente, só porque desencarnou, mudou completamente, isso não existe. É uma lei da natureza, a lei de sequência, a lei do tempo, tudo, não é, tem o seu tempo. Com o ensino dado pelos espíritos, através da doutrina espírita, nós temos a convicção de que a única coisa que vai acontecer quando desencarnarmos é que nós vamos ficar invisíveis. Para a maioria, né? Porque quem tem condição de ver os espíritos também, é nem isso. A única coisa é porque nós vamos continuar sendo a mesma pessoa, com os mesmos problemas, com as mesmas aflições, com as mesmas angústias, com a mesma consciência, culpado ou não. Então, a vida é uma sequência. É isso que a doutrina espírita veio provar. E a respeito ainda dessa questão da lembrança de vidas passadas, tem um caso muito interessante, acho que nós já lemos em programas anteriores, mas não custa repetir, que está na Revista Espírita de julho de 1860. O título, Kardec coloca Lembrança de uma Existência Anterior, que é o caso de um missivista, aquele que assina a Revista Espírita, né, assinava na época, escreve a Kardec sobre o que ele sonha e depois tem a certeza de que ele viveu a noite de São Bartolomeu, né? E aí na noite de São Bartolomeu ele se vê com uma briga corpo a corpo e assassinado num duelo e foi morto. E nessa lembrança ele conta aqui que lhe causa muita angústia, muita dor. Então é o exemplo, quem quiser, é muito interessante, e aí Kardec evoca o guia dele, porque ele ainda está encarnado e está em trabalho. Então não tem condição de evocá-lo. Ele é um oficial da Marinha. E aí Kardec evoca o guia. E o guia dá as explicações. É muito interessante. O ensinamento para nós, dizendo que essa lembrança que ele tem nítida da última encarnação dele, o traz muita angústia, muito sofrimento. Aí é cada caso um caso que os espíritos permitem por um programa reencarnatório para aprendizado dele. E também, gente, no livro Os Mensageiros... Melhor deixar esse caso para o próximo, né, Tereza? Próximo programa. Vamos continuar. Porque senão vai ficar longo. Senão a gente não lê. O assunto é vasto e interessante, é por isso. Portanto, somente a alma muito segura de si recebe tais atributos como realização espontânea. Então, o que é uma alma muito segura de si? É uma alma que, na encarnação, já estava equilibrada. Então, a gente pode falar de um Chico Xavier, de uma Madre Teresa de Calcutá, de um Gandhi, um Martin Luther King, esses espíritos de escola, né? Espíritos superiores a nós, com certeza. Eles, ao chegarem ao mundo espiritual, com um pouquíssimo tempo, né, se lembrarão das suas vidas pregressas. O Chico Xavier, já encarnado, até por conta da familiaridade com o espiritismo, ele já se lembrava de tudo no corpo, mas com equilíbrio. Então, isso é permitido, né? Mas, como o Marco colocou, é um assunto muito interessante, essa questão das lembranças, né? O porquê de nos lembrarmos das nossas vidas passadas. Então, a dona Laura já está começando a nos explicar o motivo, nem de lembrar de lá, quando desencarnarmos, e é o mesmo motivo de não nos lembrarmos aqui, enquanto encarnados. Estamos terminando, agradecendo a todos pela paciência de nos ouvir, agradecendo e pedindo a Jesus as bênçãos para os vossos lares. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho, fiquem com Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz.
Produção e apresentação: Tereza Cristina e Marco Antônio.